Alô pessoal, direto ao ponto aqui, vamos conversar com Leonardo Meneghetti, mais uma vez, uma voz muito forte quando o assunto é internacional, homem dos donos da bola, diretor da Band, tantas funções do Meneghetti, eu sempre começo assim, tentando saber... Youtuber, tentando saber o que esse homem não faz, que é mais fácil dizer o que ele não faz do que ele faz atualmente. Direto ao ponto, Leonardo Meneghetti, quem é que vai treinar o Internacional? Eu penso que essa direção, não estou dizendo o que eu acho que tenha que acontecer, estou tentando fazer a leitura com o olhar da direção. Foi impactante a atuação do time contra o Bahia, não pela qualidade do Internacional, mas pela entrega dos jogadores. Sim. O que justifica, o que explica isso para a gente entender, pelo menos na maneira como eu compreendo o futebol? Os jogadores estavam descontentes. E eu acho que eles não estavam descontentes pessoalmente com o espanhol Miguel Ramírez, mas com o seu modelo de jogo, com a sua proposta de jogo. Porque o Internacional teve um jogador expulso no comecinho do segundo tempo, jogou praticamente 40 minutos com um jogador a menos, e teve entrega, teve dedicação, teve sacrifício, um time organizado de uma forma completamente diferente. Eu já estou avançando na questão do jogo para justificar e dizer o seguinte: se o Loss fizer um bom resultado contra o Atlético Mineiro, o Inter vai arrefecer a sua busca por técnico, vai ficar olhando o mercado e vai tentar dar continuidade ao interino. Uma vitória, por exemplo, contra um time poderosíssimo, que é o Atlético Mineiro, pode manter o técnico Osmar Loss, que já estava lá, né, Meneghetti? Já estava lá, e será que ele era pouco ouvido, não havia uma troca de ideias entre ele e o Ramírez? Acho que sim, eu acho que ele é da comissão técnica permanente, ele já passou pelo Internacional num outro momento, já assumiu uma interinidade também, se não me engano foi quando o Inter foi buscar o Dorival Júnior. Então, nesse esquema da comissão técnica estrangeira, os profissionais que vêm de fora, eles se fecham entre eles. Tudo bem que o Ramírez pudesse escutá-lo, mas o Ramírez tem um modelo, uma proposta de jogo que é dele, que é um jogo que ele não muda, por mais que ele diga que ele é aberto, ele jogou sempre naquele sistema, começou a fazer uma ou outra adaptação no Grenal, com 2 atacantes, mas é o jogo de posição como ele quer jogar, e o Osmar Loss não jogou assim e não utiliza esse sistema nas vezes em que teve chance. Pois é, Meneghetti, eu tenho pensado no seguinte: acho que o Internacional tem que ter o meio de campo entre o jogo de posição ou um jogo diferente do jogo que é jogado ou foi jogado nos últimos anos, o meio de campo entre isso e o jogo jogado nos últimos anos, uma espécie de meio termo aí. O Osmar Loss faria bem esse papel? Eu acho só que contra o Osmar Loss o seguinte fato: ele é da casa e esse tipo de treinador que assume internamente, ele tem um tempo, assim, um mandato tampão, pode durar 3, 4 meses. O bom é quando esse treinador, quando há uma convicção da direção, num começo de pré-temporada, com ele se ambientando com o time. O Inter tem problemas sérios do ponto de vista de carência de jogadores com envergadura, Benfica. O que eu quero dizer com isso? Jogadores que ganharam títulos como protagonistas em seus clubes. Alguém aí do outro lado que disser que vai dizer assim: Meneghetti, tem o Guerreiro. Ok, tem o Guerreiro. O Guerreiro a gente sabe, tá com a mala na porta de saída do Beira-Rio. Tem o Edenilson, foi multicampeão no Corinthians, nunca como protagonista. E o Inter não tem jogadores que ganharam títulos, falta isso, falta uma liderança. Bom, agora tem o Taison. O Taison é uma liderança dentro do vestiário. Ele fala um pouco a linguagem do torcedor, tem uma identificação muito grande com os colorados, fala a linguagem do jogador, do boleiro, mas não é líder da porta do vestiário para fora. O líder, Benfica, ele não tem que só ser líder. Às vezes, em alguns casos, ele tem que parecer ser líder. E o Taison não parece, ele faz uma liderança interna. Então isso para justificar assim: se o Internacional tem esta carência de lideranças, de jogadores intransigentes diante de um mau resultado, tem que ter um técnico mais epidêmico, mais intenso. Eu acho que o Loss não agrega isso. Ele tem recurso tático, conhece o clube, conhece a base, são boas virtudes. Eu prefiro ver o Loss numa comissão técnica permanente, função em que ele vinha desempenhando, e que seja colocado lá um cargo um pouco mais intenso, um pouco mais vivido, com outras experiências. O Meneghetti, meus 2 filhos, o Lucas Benfica e o Marcelo, só estão em casa esperando que eu mande o vídeo para eles, e já com a manchete, evidentemente, que é para acelerar o processo. Qual é a manchete que eu coloco nesse vídeo? Posso colocar: Meneghetti não descarta Loss como técnico do Inter? Um abraço para o Lucas e para o Marcelo e para a tua enorme legião de seguidores. Lucas e Marcelo, o título é o seguinte: Loss pode continuar técnico do Inter. Não é o título que eu gostaria, eu queria dizer isso para vocês. Eu queria: Inter acerta com Lisca. Então... Esse é o título que eu queria, mas eu não tenho informação para sustentar esse título. Então deixa eu abrir um novo capítulo aqui. Por que você gostaria que fosse o Lisca? Conhece o clube,
conhece o portão 8, eu sempre estou fazendo um meme, uma analogia, sabe? Lisca, o que é o portão 8? Ele sabe o que é o portão 8. Conhece a base, conhece o clube, conhece a necessidade, conhece a rivalidade, tem recurso tático e tem isso que eu acabei de falar para todos vocês, pro Benfiquinha. Tem epidermia, intensidade, que eu acho que é algo que falta pro time colorado. Eu gosto muito do Lisca também, mas como qualquer brasileiro, eu sei que o Lisca daqui a pouco fica brabo, começa a falar um monte de coisa fora do lugar. Isso não pode atrapalhar o trabalho dele, Meneghetti? Até pode, mas ele também pode servir para sacudir o grupo de jogadores do Inter, e eu acho que isso é necessário nesse momento. Mas esse grupo já não se auto-sacudiu? Os jogadores não deram um golpe de estado na semana passada, eles próprios escalando o time, e ontem na entrevista que o Edenilson deu no intervalo, mais ou menos indicou isso, que os jogadores que estão escalando o time? Isso é verdade, mas eu acho que isso não tem durabilidade, Benfica. Isso é verdade. Os jogadores deram um golpe. A partida contra o Bahia me chamou a atenção pela dedicação, pela entrega, que eu não tinha visto na época do Mar, do Ramires, não tinha visto. Então tudo isso que você fala é verdade. Mas eu acho que isso tem uma durabilidade curta. Não dá para deixar na mão dos jogadores tão somente esse processo de recuperação que o time tem que fazer. No Campeonato Brasileiro, deu um passo importante neste domingo. Na Libertadores América, pega o Olímpia, é fraco, mas se vacilar, cai fora, bastou uma vitória para alijar o Inter da Copa do Brasil, então há de se ter uma liderança, um técnico, e que conte com este momento legal dos jogadores que querem dar uma resposta saudável e positiva. Meneghetti, para encerrar aqui, o Fernando Mitre, diretor de jornalismo da Band, ficaria louco com o que eu vou falar agora. Eu falei em golpe de Estado quarta-feira e agora eu passo para o outro lado. Estamos vivendo a democracia colorada em que os jogadores é que mandam? É uma tese boa, Benfica. Eu não tinha pensado nisso. É uma tese boa. É bom motivo para debate no nosso apito final, nos donos da bola. É bom fazer um vídeo sobre isso. Ainda acho que não. Por quê? Daquele grupo do Corinthians, com Sócrates, com Casagrande, com o Vladimir, o lateral esquerdo, que era uma das lideranças. Eu vi uma entrevista com o Casão falando sobre isso outro dia. Então eu quero dizer o seguinte, eu acho que os jogadores internacionais não têm o tamanho para impor uma democracia no Beira-Rio. Começa que não são jogadores vencedores. Aqueles eram. Aqueles tinham um Sócrates. O Sócrates era, além de ser um baita jogador de futebol, embora não fosse um grande atleta, pô, as entrevistas do Sócrates são históricas. Sobrava liderança. Sobrava liderança. O Casagrande também. Então eu não vejo esse grupo do Internacional com esse tamanho, com essa envergadura, para impor uma democracia. Pode ser que eu esteja enganado. Obrigado, Meneghetti. Grande prazer contar contigo aqui. Como sempre, né? Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. Até a próxima. Obrigado. Valeu, meu velho. Obrigado pela oportunidade. Eu